Bem-vindos a Mindália Televisão, estamos aqui com o Tito António e com o João Caieiro. Vamos falar sobre a arquitetura do universo. É um tema muito interessante, Tito e João. Começo por si, Tito. Fala-nos um pouco sobre esta arquitetura do universo, ou antes de mais, o que é o universo e como é que podemos entendê-lo. Ok, boa tarde. Eu faço parte de uma equipa que somos nós dois, que estamos com um projeto, que é um projeto científico, que designamos por Arquitetura do Universo e que neste momento se traduz em 3 livros editados, mas vai prosseguir. E o que nós queremos é encontrar, e estamos a encontrar, temos feito um árduo caminho para encontrar fundamentos para uma nova física, para um novo paradigma da física. E quando eu digo física, este conceito, para mim, é abrangente, para nós é abrangente, ou seja, não se pode falar só em física como uma coisa estanque. Fala-se em ciência em geral e todas as ciências, inclusivamente áreas alternativas que até hoje têm estado de costas voltadas para a ciência, e a ciência também é a mesma coisa, sendo certo que nós achamos que chegou o momento de fazer a integração de saberes. Antes de mais, o que é física, para as pessoas que não conhecem? Ok. A física é um domínio do conhecimento, é uma ciência que estuda a natureza, os fenómenos da natureza, a forma de funcionar da natureza, portanto, o funcionamento e a estrutura da natureza. A mecânica subjacente aos fenómenos que vemos no dia-a-dia. Sim. Neste caso concreto, nós começámos o nosso projeto pela arquitetura, digamos, cosmológica, portanto, pelo sistema macro do universo. Mas fomos rapidamente até o sistema micro e fizemos a ponte, porque na realidade tudo o que se passa no micro passa-se no macro e conseguimos encontrar um modelo que é um modelo simples, que consideramos unitário, porque consideramos de tal forma abrangente que ele explica tudo o que se passa na natureza. É um modelo de 2 fatores e é um modelo que, sendo simples, consegue explicar os fenómenos, por mais complexos que sejam, com base numa teoria de 2 elementos contrários e complementares. No fundo, é isto em síntese, mas podemos desenvolver um pouco este conceito. Não sei se é isso que pretende. Sim, por favor. Ok. Pronto. Então, o universo é um grande mistério, como todos sabemos, e tem sido explorado pela ciência na tentativa de o explicar através de diversos ramos do conhecimento. A física tem procurado explicá-lo, há inúmeros indivíduos que se dedicaram a este estudo, indivíduos que ficaram consagrados na história e são conhecidas algumas grandes figuras da física, como por exemplo Einstein, antes de Einstein, Newton, depois deles Heisenberg, Planck, uma série de indivíduos conhecidos da ciência física. Sendo certo que o caminho que tem sido prosseguido tem tido várias etapas. Houve uma etapa em que toda a física era engendrada com base em uma ligação às religiões, um conceito muito religioso da questão. Depois houve um período em que se entrou numa maior especialização, apareceu a física clássica, posteriormente apareceu a mecânica quântica, e a mecânica quântica veio a partir do momento em que houve grandes cientistas que chegaram à conclusão que a ciência não pode ser explicada, a física não pode ser explicada através das leis de Newton, que eram leis que eram parciais, apenas se referiam a um aspecto que era o aspecto da agregação da matéria, ou seja, daquilo que chamou atração universal. E então, na física quântica, começando por Planck e depois Heisenberg, eles chegaram à conclusão que a matéria, ou seja, aquilo que preenche o espaço, aquilo que preenche o universo, não pode ser visto como uma coisa contínua, tem que ser visto como uma coisa quântica. Quântica significa isso mesmo, significa pacotes. A própria energia. Consideraram matéria e energia e consideraram que a energia também era por pacotes, tal como a matéria é formada por átomos e moléculas. Portanto, tudo é divisível, incluindo a energia.
A conclusão a que nós chegamos, e agora dando um passo em frente, a conclusão a que nós chegamos é que há conceitos que são conceitos artificiais e que nós queremos desmontar. Um dos conceitos é precisamente energia. Energia é movimento da matéria. Não é mais do que isso. Outro conceito que queremos também desmontar é um conceito. Eu só estou a dar alguns exemplos, mas há imensos e não temos tempo aqui de estar a explorar todos. Mas o conceito de inércia, por exemplo, que é um conceito vazio, que é um conceito que não tem substância. Ninguém sabe o que é inércia, mas diz assim, é uma propriedade geral da matéria no universo. Também ninguém sabe o que é gravidade, não te preocupes. Também ninguém sabe o que é gravidade. Sim. E o que é gravidade, João? A gravidade é uma expressão de uma força a que chamamos agregação, que é um dos dois fatores. No modelo dos dois fatores, nós temos duas forças que determinam, desde o mundo subatómico até ao macro, até ao corpo humano, até tudo e mais alguma coisa, todas as dinâmicas existentes dentro deste universo obedecem apenas a dois fatores. Um é a expansão do espaço e o outro é o constante reposicionamento da matéria, a que chamamos, lá está, agregação, causado por essa expansão. Nós temos, claro, a matemática, a geometria e toda a parte nerd que consegue justificar e validar isto para as pessoas que são céticas e os que estão lá em casa e todos esses. E é um trabalho realmente muito denso em termos de ciência, mas resumindo tudo para não ser aqui muito, para não divagar muito, é assim. A arquitetura do universo é um modelo novo de física teórica que explica tudo, desde o funcionamento dos astros ao funcionamento dos átomos, com a mesma lógica. Não precisamos de uma física quântica e de uma física newtoniana. Isso acabou. Não vale mais a pena. Então, como é que funciona essa explicação? Qual é a lógica? Teríamos de estar a falar de 3 volumes inteiros com coisas que não são... Resumo, João, vá lá. Para nós percebermos um pouquinho... Tito, eu posso resumir. Tudo o que se passa no universo é baseado em 2 fatores contrários e complementares. Um é a expansão do espaço. Espaço quer dizer dimensão, não quer dizer mais do que isso, porque não há uma expansão de qualquer matéria, há uma expansão das dimensões do universo. Expansão constante e homogénea. E, ao contrário do que a ciência hoje defende, que, por exemplo, falam da luz e da velocidade da luz como a velocidade máxima que pode ser atingida, Einstein colocou como postulado na sua teoria que a luz tinha uma velocidade no vazio que não podia ser ultrapassada por coisa nenhuma, e que é aproximadamente 300 mil km por segundo. Para nós, isso não tem dúvidas que isso é a expansão dimensional do universo, a expansão do espaço. É um dos fatores. E a luz não é mais do que sinais. Sinais que acompanham a expansão do espaço, ou seja, a luz é ela própria, não tem movimento. Ela acompanha a expansão do espaço. Não tem massa. Os fotões não são matéria. Não são matéria. E então... Isso é bem complexo, confesso, para as nossas pequenas mentes. É muito mais complexo do que nós estamos a dizer, então eu vou tentar ser ainda mais sintético. Sim. Com este modelo, podemos compreender coisas que nunca antes na história do planeta foram compreendidas e podemos ter aplicações físicas e práticas que nunca também foram conseguidas antes. João, mas consegue-nos explicar, assim, com outros termos, como é que funciona? Bom, eu há bocado não acabei. Eu há bocado não acabei, porque eu falei na expansão do espaço como um dos fatores. Esse fator é um fator de um determinado sentido, o sentido do alargamento, o sentido do aumento de dimensão. Depois há um outro fator que só diz respeito à matéria, e a matéria, como sabemos, existe fragmentariamente no universo. Existe nos corpos, existe nos planetas, existe nas estrelas, mas os corpos de matéria estão separados uns dos outros. E eles estão separados, mas eles estão agregados por uma força, a que chamaram força da gravidade. E essa força da gravidade é o outro fator, ou seja, o conjunto, a conjugação de uma expansão do espaço homogénea e sempre constante, com uma agregação da matéria, faz com que tudo se passe como se passa. Ou seja, o equilíbrio dessas duas forças, chamemos de forças para simplificar, o equilíbrio dessas duas forças dá-se com isto tudo que nós vemos à nossa volta. Ou seja, com a constância das dimensões relativas, das distâncias relativas, o Sol e a Terra estão mais ou menos sempre à mesma distância, com pequenas variações. A Lua à volta da Terra está mais ou menos
à mesma distância, e assim se passa em todos os domínios, não só no Sol e da Lua. E isto é a conjugação dos dois fatores que são contrários. Um puxa para fora, outro puxa para dentro. O que se passa é que, à medida que o espaço se vai expandindo, pequenas zonas de desocupação vão sendo criadas. Essas zonas de desocupação, ou singularidades, buracos negros, como lhes chamam, são imediatamente preenchidos por matéria, causando o contínuo reposicionamento da matéria. É isso que causa a agregação. A agregação é, portanto, uma consequência direta da expansão do espaço. Estes dois fatores formam as dinâmicas de qualquer coisa que exista neste universo, dentro da expansão, claro. A expansão está-se a expandir, isso é óbvio, mas existe algo para lá da expansão. Isto é engraçado. Existe um plano lógico que não inclui os dois fatores, um plano não dual, cuja inteligência está, digamos, a expressar-se através destes dois fatores, da expansão e da agregação, causando todas as dinâmicas e ciclos que existem neste universo. Quando nós descobrimos isto, não só a nível macro, mas a nível do corpo humano, nós começamos a conseguir prever como é que as pessoas se iam comportar em determinados dias, qual é o hemisfério do cérebro que é predominante, o que é que vai acontecer, extrair informação das pessoas de maneira que antes era impossível, daí acusarem-nos de termos auriculares ou de estarmos a ver no Facebook das pessoas, transferir pacotes de informação para as pessoas. Isto vem do entendimento profundo da forma como funcionam os fotões e da forma como o pensamento move a luz durante os frames de expansão do espaço que ocorrem à medida do comprimento de Planck. É preciso só dizer que quando nós falamos em pensamento, o pensamento, não tínhamos dúvidas nenhumas, o pensamento é tal qual como a luz. É a radiação eletromagnética, como lhe chama a física. A física chama radiação eletromagnética, que vai desde as ondas de rádio, numa frequência menor, até a frequência máxima, que são a radiação gama. E o pensamento está na faixa da radiação gama. A luz visível está ali numa zona intermédia. Mas isto tudo são formas de comunicação da matéria. São fotões, não são matéria. São sinais imateriais. É preciso também dizer que, no fundo, isto também, nós não temos tempo para explorar, mas isto também não se baseia apenas na questão das duas forças contrárias ou dois fatores contrários. Também temos em conta outra coisa importante. No universo há sempre, em todas as matérias, subordinantes e subordinados. Por exemplo, o Sol subordina a Terra é subordinada do Sol. A Lua é subordinada da Terra, a Terra é subordinante da Lua. E as pessoas também são subordinantes. E dentro do corpo das pessoas há ciclos subordinantes e ciclos subordinados. E isto faz com que tudo gire e tudo funcione numa lógica de encadeamento. Um sistema sucessivo de réplicas. Foi isso que nós descobrimos. O universo é um sistema sucessivo de réplicas que obedece sempre, sem falhar, aos dois fatores. E todos os movimentos que existem da matéria é um dos fatores a tentar equilibrar-se com o outro, sempre à procura do equilíbrio perfeito. Isso faz com que, por exemplo, uma onda seja assim. Tudo tem que ser cíclico porque os dois fatores estão sempre em busca de equilíbrio. Uma coisa super engraçada é que as pessoas falam dos 5 elementos e parece uma coisa assim muito folclórica ou da medicina chinesa ou uma coisa assim meio fora. E nós viemos a descobrir uma coisa engraçadíssima. Os 5 elementos estão certos cientificamente. São diferentes estados da matéria que a matéria adquire quando existe uma elipse. E existe, por exemplo, um subordinante e um subordinado que gira à volta desse, como uma elipse de um sistema solar, e conforme a parte da elipse em que está o corpo, assim é a percentagem de agregação ou de expansão em que esse corpo está. Portanto, a matéria varia com essa percentagem dos dois fatores, ditando se é terra, fogo, ar, etc. Porque os elementos não existem por si só, são simbólicos. Eles são símbolos de diferentes estados da matéria ao longo de uma órbita de varrimento. E nós conseguimos calcular isto matematicamente, geometricamente e de outras formas, de maneira a conseguir prever, predizer coisas e influenciar eventos de uma maneira que era impossível antes. Por isso estamos mesmo muito satisfeitos com os resultados do sistema. E parabéns. Há várias teorias que eu conheço, que já li sobre elas, que dizem que o universo está em expansão, como vocês diziam, e chegará a uma altura que vai contrair. Vocês partilham destas teorias? Não. O universo, a expansão do universo para nós não tem a natureza da expansão do universo que é dita pela ciência e pelo comum das pessoas que falam sobre isso. É um erro, porque a expansão do universo é uma criação permanente.
não existe essa história de haver uma criação do universo que depois fica por aí expandindo-se. O que existe é que a expansão significa uma criação permanente. Se falarmos de energia, é como se houvesse uma insuflação de energia constante e igual ao longo de todo o tempo. O universo não tem fim nem princípio. O universo existe. O modelo é e ponto final. abrangente, porque nós sabemos isto. Se houver, por exemplo, um átomo que saia da sua órbita, imediatamente ele é preenchido por outra partícula que vai ocupar aquela órbita. Nós temos tudo isso sequenciado e codificado de maneira que prova que é assim. Da mesma forma, toda a matéria, mal se move de um sítio para o outro, é captada por outro sistema de subordinância. E isto ocorre a todos os níveis da matéria. Não vai haver um nível, quer seja a nível da nuvem eletrónica, como dizem, a nível subatómico, a nível como estamos aqui agora, ou a nível super macro, que isto não vai acontecer. Sempre que a matéria se movimenta de um lado para o outro, é capturada pela fonte de subordinância mais próxima. E isto é um elo comum a toda a física, desde baixo até acima. Portanto, quando dizem a física quântica tem umas regras e a física newtoniana tem outras. Não tem. É ler os modelos dos dois fatores. Eu só queria dizer, para não perder a oportunidade, que este modelo é de tal forma abrangente e é unitário, derruba todas as teorias da física, mas derruba também uma série de paradigmas que existem na ciência em geral. Eu só dou um exemplo, mas existem inúmeros exemplos. A medicina, por exemplo, é uma ciência que está hoje muito especializada. Os médicos especializam-se nas mais diversas matérias e nas mais diversas áreas dentro da medicina. Mas a medicina que nós temos no Ocidente, a medicina tradicional, é a medicina dos químicos. É a medicina não só das intervenções cirúrgicas em que cortam órgãos, como dos químicos. Os químicos são produzidos no nosso organismo por órgãos. E quando os órgãos deixam de produzir em condições ideais, ou porque produzem a mais ou porque produzem a menos, então a medicina dá químicos às pessoas para contrariar um equilíbrio que não está feito, para conseguir atingir o equilíbrio. Isso é que é necessário estar sempre a tomar. Exatamente. Então transforma as pessoas em doentes crónicos. Mas é bom porque isso produz efeitos secundários e depois precisamos de mais químicos que é para ainda lhes dar mais dinheiro. Mas eu queria apenas prosseguir, finalizando que quando a medicina dá químicos, todos nós sabemos, hoje em dia toda a gente é consciente, penso eu disso, a medicina está a dar uma coisa que resolve o problema no imediato, mas que obriga a pessoa a tomar sempre aqueles químicos. Ou seja, não cura o órgão. Ou seja, não cura a doença, nem mata o doente. Transforma o doente em doente crónico. Ora bem, a medicina vai ter um novo paradigma, vai ter com certeza, que será um processo provavelmente não tão imediato nos seus efeitos, mas é a medicina das causas. A medicina que vai alterar o funcionamento dos órgãos de uma forma mais causal, em que o próprio órgão tem que começar a produzir ele próprio. Quer dizer, nós temos dentro do nosso corpo tudo o que é necessário para curar tudo o que é necessário. Tem que estar em harmonia. Parece muito esotérico esta conversa, mas eu gostava aqui de acrescentar uma coisa. Em primeiro lugar, claro que a medicina química, como lhe estamos a chamar, tem o seu lugar e é indispensável. Eu, se estiver à rasca com dores porque parti uma perna, se eu precisar de uma anestesia, se eu precisar de algo, seja de natureza for, claro que é super útil e é necessário, mas é sempre um paliativo. São complementares. Eu queria acrescentar aqui, qualquer problema que exista num sistema humano tem sempre 3 componentes. Tem a componente somática, no sintoma, o que nós sentimos a nível da nossa percepção interna subjetiva, tem a componente energética e tem a componente emocional. Isto é muito engraçado. Quando há distúrbios psicossomáticos, normalmente é sempre a componente emocional que está a gerar os sinais de desequilíbrio entre os dois fatores, que vai desequilibrar a parte energética e que por fim se somatiza. Quando nós estamos a tomar químicos para, por exemplo, um problema desses, é escusado, porque nós aí não estamos mesmo a resolver. Um químico é ótimo, se estivermos, por exemplo, com dor de dentes e até ir ao dentista, ainda bem que não estou com dores porque tomei um comprimido. Ou se eu estou num estado tão grande de loucura que vou matar-me a mim ou fazer mal a alguém, a ter um surto psicótico, claro que tem que ser medicado. Nós não estamos a dizer que isso não é válido. Ainda bem, graças a Deus, que existe a medicina alopática. Agora, se formos a ter em conta que 90 e tal % dos problemas são causados
distúrbios de origem psicossomática, nós com o modelo dos 2 fatores estamos a tentar dizer que estas 3 componentes têm que ser tratadas numa ordem, digamos, circular. A parte emocional primeiro, para não destabilizar a parte energética e, por fim, não se somatizar. Muitas pessoas fazem, por exemplo, a acupuntura para uma dor qualquer. Fazem um bocadinho e, passado 3 dias, a dor retorna. É normal que retorne, porque eles estão só a tratar a parte a nível elétrico. Não estão a causar a fonte, não estão a adressar, digamos, a parte do problema que está a causar. Mas quando essa parte emocional, digamos, é removida, automaticamente a parte energética ou os 2 fatores dentro da pessoa vão estabilizar e a parte somática desaparece. Nós temos vindo a constatar isto e a fazer demonstrações ao vivo com as pessoas, usando vários tipos de técnicas, a que eu gosto de chamar influência vibracional, porque mistura programação neurolinguística, que é a minha área, com outras coisas mais obscuras que ainda não são consideradas científicas, até que leiam os livros. E temos tido resultados excelentes nesse aspecto, na cura de distúrbios psicossomáticos. João, aproveitando que falaste na fonte, eu tenho uma pergunta que eu própria tenho bastante curiosidade, que é, já percebemos como é que funciona a matéria, não é? Vocês explicaram como é que se preenche, como é que se... Fomos muito simples. Ok, mas onde é que está esta inteligência e de onde é que ela vem? Ora bem, estamos a falar de Deus. Estamos a falar de Deus, a força criadora, a força da natureza, o ciclo da vida. Estamos a falar de palavras que para cada pessoa tem o seu conceito. Pronto. Seja como for. Seja como for. Essa é a pergunta que ninguém sabe responder. Um quarto livro inteiro que ainda não foi publicado, que tem coisas muito interessantes sobre essa questão. Claro que nós não sabemos a resposta final, ninguém sabe, mas nós sabemos e podemos provar que existe um universo lógico fora do universo dos 2 fatores que nós conhecemos, fora da tridimensionalidade, fora do holograma. Existe uma espécie de programação lógica que faz com que todas as coisas sejam como são e que obedeçam com regras completamente geométricas, matemáticas, regras da física que são irrevogáveis, e esse plano lógico comanda tudo o resto. Se as pessoas querem chamar Deus ou fonte a essa inteligência organizadora... Não vai ter, nem terá. Nem é possível, nem terá, porque se um dia houver essa resposta, acabou o mistério do mundo. Acabou tudo. Ou seja, essa resposta é inatingível. Porque é assim, nós sabemos e temos a demonstração lógica, matemática, de que o universo é regido por uma lei geral muito simples. Já falámos sobre ela sumariamente. Para além dessa lei geral, existem leis especiais. Cada um de nós tem uma lei especial, porque nós não obedecemos inteiramente à lei geral. Se obedecêssemos inteiramente à lei geral, não podíamos manter a nossa forma física, nem podíamos estar de pé, nem sentados, nem como quiséssemos. Nós temos uma lei, cada um de nós tem uma lei especial. Agora, há uma coisa, estas leis especiais são leis que têm um prazo. A lei geral, ela é constante, é sempre, é permanente, é eterna. E ela comanda de uma forma muito simples todos os movimentos da natureza. Todas as dinâmicas possíveis. Nós percebemos a existência de uma lei geral que é uma lei criadora, percebemos perfeitamente e temos demonstrado o mapeamento e a codificação que daí resulta, sabemos que existe uma criação permanente e não uma criação de um momento. Quando se discute o criacionismo e o evolucionismo, quer dizer, acabam por estar todos certos, mas acabam por estar todos errados. As pessoas que dizem Deus são pessoas que estão a encarar a inteligência da natureza através do hemisfério direito. E as pessoas que acreditam na ciência são as pessoas que estão a ver a natureza através do hemisfério esquerdo. E as pessoas que acham que Deus, ciência e a fonte e a natureza é tudo o mesmo? Claro que é tudo o mesmo. Então como é que o todo pode ser indivisível? Claro que o todo é indivisível. Não podemos estar a separar as coisas em partes, porque a única coisa que separa é a mente. Nós sabemos perfeitamente e matematicamente que existe um universo objetivo, que é a taxa de expansão no espaço, e um universo subjetivo, que é a nossa posição do observador. Isto é muito importante. Não existe universo nenhum separado da nossa consciência. A nossa consciência está a produzir o universo tal e qual o conhecemos, e o universo tal e qual o conhecemos, ele próprio é a nossa consciência. E nós temos imensa pesquisa neste sentido, não pesquisa La La Land, mas pesquisa
sólida de bater com a cabeça na parede até tentar provar que estamos errados e não conseguirmos, porque todo este modelo foi feito de cima para baixo. É a grande diferença, a grande vantagem e a grande inovação. Nós não começamos a estudar aqui uma coisa, agora vamos ver a causa disto. Não, nós partimos do plano mais abstrato possível e sinceramente inatingível para a grande maioria do público, infelizmente, e fomos descendo por aí abaixo, tipo chunking down, até conseguir que essas dinâmicas mais abstratas pudessem ser expressas de uma maneira matemática, geométrica, científica e até chegar ao patamar humano. Eu creio que essa ainda é mais uma das grandes inovações deste modelo. O modelo tem tantas inovações que para mim é difícil explicar todas. A própria tridimensionalidade do universo, nós conseguimos explicá-la de uma forma tão simples, tão lógica e para mim tão espetacular que eu só posso agradecer fazer parte deste projeto e o Tito ter-me convidado. O Tito é que é verdadeiramente o gênio que surgiu com os pressupostos, a matemática original que é a base do modelo, mas à medida que fomos desenvolvendo o modelo com muito amor e carinho, nós nunca quisemos fazer isto por dinheiro. Nós somos pessoas curiosas que nós queríamos perceber. Nós sabíamos que a física atual estava errada. Nós sabíamos que as contas estavam certas, mas que os pressupostos estavam errados. E nós começámos a investigar profundamente a vários níveis, numa autêntica maratona de brainstorming de tudo isto, e escrevemos 4 livros em meio ano. O quarto ainda nem sequer está cá fora. Sem planeamento. Não era suposto fazermos 4 livros. Aliás, vocês são os primeiros a saber que existe um quarto livro. Eles surgem. A nossa necessidade de compreender aquilo, o modelo era tanta, o nosso entusiasmo pessoal era tanto, que isso nos deu força para estar todos os dias a bater com a cabeça na parede até saírem resultados, olha, que até nós próprios nos espantam. E pelos vistos as pessoas também se estão a espantar porque vieram aqui à palestra sexta-feira, ficaram parvos, ontem apareceram no lançamento lá da Chiado, eu sei que isto parece, e é promoção, mas ficaram igualmente parvos, olha, não estão mais parvos do que nós. Há bocado, quando fez alusão à ciência, a Deus, a uma série de conceitos, e disse era tudo a mesma coisa, eu o que tinha a dizer e a acrescentar, o João respondeu perfeitamente, era que tudo isso são conceitos humanos. Da mente humana. Ou seja, a ciência é dos homens, Deus é dos homens, é tudo dos homens. Não existe um conceito essencial no meio disto. Ou seja, não existe um conceito que realmente nasça de uma lógica inatacável. São conceitos artificiais, são conceitos instrumentais. Não partem de uma lógica abrangente que explique tudo. E isso é o que nós temos procurado evitar. Temos procurado evitar os estigmas, os paradigmas. Exatamente. Todas as religiões, todos os sistemas de crença, à sede da ciência, para nós é tudo a evitar. Nós, quando ponderamos ou quando analisamos uma parte do modelo, nós vemos de todas as perspectivas possíveis para ver se aquilo está certo. Nós não estamos a querer ser tendenciosos para aqui, nem para ali, para nós isso é um erro. Para nós isso nem sequer é ciência. Ciência é quando uma coisa funciona independentemente de... Não vestimos camisolas, não copiamos coisas, não conseguimos pôr bibliografia nos nossos livros porque são ideias originais, não são tiradas de parte nenhuma. E são apenas validadas, ou seja, quando fazemos leituras, nós temos muita leitura que é um substrato que nós temos que ter, mas para além dessas leituras que decorrem durante décadas, nós temos também a validação do modelo, através de leituras, mas é só validação, não é o modelo a servir-nos para construir a nossa ideia. Ou seja, a nossa ideia é construída com a lógica e com o raciocínio abstrato. Nós não fomos ler nada a lado nenhum, ou tirar da internet, ou de cientista nenhum para fazer este modelo. O modelo foi feito de raiz. O que acontece é que nós vemos, se o modelo estiver certo neste aspecto, então prevê-se que acontecerá X. E quando nós vamos ler literatura sobre isso, realmente é o que lá está. Nós não nos damos ao trabalho de ir verificar primeiro. Nós primeiro construímos o modelo. Como ele está certo, a posteriori vamos verificar que os outros também dizem o mesmo. Claro. Gratidão por esta partilha e por esta entrevista, ainda que curta, muito haveria para dizer que vai acontecer em próximos vídeos, está bem? Okay. Está obrigado combinado? Também, da nossa parte, nós temos pena de ser muito difícil resumir algo que é complexo, que no meu caso vem de pensamentos que duram desde há 50 anos, todos os dias.
E no caso do João também não é 50 anos, é menos porque ele é mais novo, mas é de muitas horas de dedicação, e temos pena de não conseguir resumir e não conseguir colocar isto de uma forma inteligível para a maior parte das pessoas. Mas dizer, havemos de conseguir melhorar. Isto com o tempo vai lá. Até lá as pessoas podem usufruir dos resultados do modelo em muitíssimas áreas e manterem-se informados sobre a arquitetura do universo. Obrigado. E muito obrigado à Mindália TV por esta oportunidade e muito obrigado a si também pela entrevista, excelente entrevista, e vamos prosseguir o nosso caminho. Ok, obrigado. Obrigado pelas excelentes perguntas. Obrigado. Todos vocês que gostaram destes conteúdos e acreditam que são importantes para a nossa evolução, para o que seja, não importa, não se esqueçam de subscrever o nosso canal e partilhar este vídeo nas vossas redes sociais. Da minha parte, até já!